Fala galera, estamos na era de The Ones Who Live, ou seja, cobertura completa aqui no canal YouTube da Take, com vídeos todos os dias, e você já sabe, todos os domingos e agora no próximo domingo, onde teremos o segundo episódio da série. Galera, assista o episódio, sempre legendado pelo o nosso grande mago Guilherme Catai, sempre temos que ajudar o nosso grande Guilherme Catai. Assista o episódio, crítica completa liberada aqui no canal, depois já tem vídeo com reação, com promo, cara, com teorias, com sinopse, tudo que tiver já de informações sobre o terceiro episódio. E domingo, 21 horas, o horário marcado do nosso encontro, eu e Miguel Henrique junto com todos vocês para fazer o nosso grande debate sobre esse segundo episódio dessa era que estamos vivendo de The Ones Who Live. Galera, muita coisa, muita informação rolou no primeiro episódio e simplesmente, tá, começou a me bater uma grande questão em relação à relação do Rick com o Okafor. Também a visão que o Okafor tem em relação ao Rick de futuro, de potencial, assim como a Thor, é a mesma coisa em relação a Thor, porque são os dois, é a dupla, sobre essa parte de ser potenciais pessoas que vão realmente conseguir transformar por dentro, né, fazer essa grande surreição por dentro do CRM. E começou a bater assim, ó, cara, será que o Rick vai ser essa pessoa que vai derrubar e comandar, querendo ou não, essas forças do CRM? Será que vai ser por esse lado que realmente vai The Ones Who Live e tudo mais? Me bateu muito essa dúvida e saiu uma lista dos currents, tá, falando justamente sobre isso. Então eles colocaram 7 pontos, então vamos falar sobre 7 pontos, comentar sobre 7 pontos aqui. Galera, já vão colocando nos comentários o que vocês acham que vai ser esse futuro do Rick Grimes dentro de The Ones Who Live em relação a esses potenciais objetivos que o Okafor vê em relação a ele, principalmente. A gente sabe que é em relação a Thor também, mas principalmente a cargo de nosso grande protagonista e tudo mais. A sétima que eles colocam na lista aqui é Okafor realmente uma garantia para Rick Grimes como essa liderança para o CRM, né? E ver esse potencial que o Okafor vê no Rick, cara, tem muito dessas diretrizes da pessoa que vai realmente fazer o correto, entendeu? Porque existe uma grande motivação, que é o assunto do tema de amanhã, galera. Tá? O vídeo de The Ones Who Live de amanhã é justamente sobre tudo isso que pode acontecer, né, de o grande objetivo que o CRM tem. Porque começaram a ser cada vez mais teorias e tudo mais, então tô juntando e esperando para fazer esse grande vídeo na sexta-feira. Tudo que o Rick, cara, já entregou, que a gente o acompanhou durante a jornada de The Walking Dead, é algo que o Okafor vê muito bem. O Okafor também, de ter, né, esse conhecimento do íntimo da dor do Rick, pelo que ele leu, inclusive nas cartas, né, que ele intercepta, que o Rick fazia para Michonne, aquilo lá, tudo mais, conhecer essa parte mais íntima, dolorosa do Rick, também é, querendo ou não, algo a ser um potencial para ele também ser esse projeto, né, essa grande projeção ali como ser a pessoa que vai conseguir liderar o CRM para o lado correto. Então o Okafor, ele é muito também essa garantia. E pena, cara, que o Okafor nos deixa no final do primeiro episódio, né? Essa é uma coisa incrível que a série conseguiu fazer, de trazer esse personagem com esse todo o potencial dele, essa maneira extremamente bem desenvolvida, de importância, não só o desenvolvimento do personagem, mas de importância para tudo que vai acontecer no primeiro episódio e para a vida de Rick Grimes, né? Para entregar Rick Grimes aquele momento do presente, que é o momento final do primeiro episódio lá. Então, foi muito bem colocado esse personagem com essa função. E a função está muito bem colocada, realmente, como essa garantia para que o Rick possa ser, né, esse potencial líder do CRM e tudo mais. A sexta que eles colocam, a sequência dos sonhos do Rick o provocam assumindo o controle do CRM. Essa aqui, cara, a parte toda mais onírica em relação ao sonho, né, que é o primeiro reencontro que a gente tem de Rick com Michonne, né? Começar assim, a função dele no episódio, cara, é algo que pra mim funciona muito bem, pra começar. Funciona muito bem porque vai ressaltando tudo que tá acontecendo com o Rick, né? Vai ressaltando tudo o que ele realmente gostaria, quais seriam os seus desejos, suas vontades e tudo que não tem como alcançar, que são, né, as provocações que a gente vê que o personagem vai passando durante todo o episódio, basicamente, né? Tem um momento onde ele simplesmente desiste, ele abandona essa esperança. E ele decide abraçar essa nova vida que vem muito a cargo da primeira opção que eu falei ali para vocês em relação ao Okafor ser essa garantia, né? Mas, querendo ou não, assim, ele para mim conversa muito mais com o Rick e Michonne do passado, dos seus sonhos e desejos juntos, quando eles estavam no passado reunidos em The Walking Dead, em Alexandria, o que eles queriam realmente fazer, a maneira como eles queriam fazer essa prosperidade acontecer para a comunidade, do que em relação ao próprio CRM, em relação ao futuro.
Para mim, conversa muito mais com o passado e muito menos em relação ao futuro, e em relação ao Rick ser esse potencial, tudo mais, novo líder e comandante, né, do CRM. A próxima aqui, ó. Okafor diz que o Rick já tem poder, né? E isso aqui rola naquela grande conversa que os dois têm. E a gente sabe que tanto o Okafor quanto o Rick, eles têm uma liderança que é ao natural, acontece. As pessoas escutam, né? E isso já deu para entender que o Okafor também tem, por mais que a gente tenha visto esse personagem só nesse contexto de primeiro episódio, que ele exerce também essa função de naturalmente ser um líder, assim como o Rick Grimes. Então, do Rick já ter poder, e isso tudo surge naquela grande conversa que os dois têm, cara, é algo muito importante de, por mais quebrado que o Rick Grimes esteja, o Okafor identifica nele todas as qualidades que a gente viu no decorrer da série por completo. Então é mais uma questão toda que traz essa importância do Okafor em relação, né, a Rick Grimes. A quarta que eles colocam, cara, é basicamente assim um desenvolvimento, né, querendo ou não, muito próximo de outros que eles colocaram. Okafor está preparando Rick Grimes como futuro líder do CRM. Essa questão toda política, tá aqui também, cara, eu quero muito trazer no vídeo, né, específico sobre qual é o grande objetivo do CRM, tem a ver também com que tipo de líder que vai comandar o CRM, que tipo de líder está comandando o CRM agora. Porque a gente não vê, a gente sabe das coisas todas que o CRM esconde da República Cívica. A gente sabe tudo isso, né, por causa de Orbion, e muita coisa tá, querendo ou não, mostrada novamente agora nesse primeiro episódio aqui, por uma perspectiva, obviamente, voltada para Rick Grimes. Mas a gente já teve, né, aquilo ali muito mais bem apresentado e desenvolvido em War Beyond. Então a gente sabe que o General Bill, através da Elizabeth, através da Jades, fizeram já escolhas, e isso bate em Omaha, isso bate em Campus Colony. Então a gente sabe que isso já está acontecendo. Então que tipo de líder o General Bill é? Que tipo de líder Rick Grimes pode ser? Eu acho que essa é a principal diferença, essa é a principal característica que o Okafor consegue pegar em relação ao que está acontecendo e ao que ele realmente quer transformar, ao que pode ser. Então, querendo ou não, até inclusive o próprio dossiê colocado lá, que tem os segredos todos, né? Por que teria que ser alguém como o Rick ou como a Thorne para conseguir? Porque isso muito bate também com o principal elo de ligação que existe entre esses três. As pessoas, para conseguir esses objetivos, e esses três, basicamente, é fazer tudo para conseguir. Então, esse prol de fazer o certo comanda muito a personalidade, que a gente sabe, daí a gente pega e fala, obviamente, nosso protagonismo, em relação ao Rick Grimes, né? Por mais que a gente, em vários momentos, né, inclusive eu, cara, debati muito sobre o que é certo e errado, é muito uma questão de perspectiva, quando a gente estava tendo todo o conflito, por mais problemático que estava sendo dentro da série, mas o conflito estava colocado ali, em relação ao grupo todo de Rick, envolvia o Reino, envolvia Hilltop, envolvia Alexandria, contra os Salvadores de Negan. Então, tudo que estava acontecendo lá, antes do encerramento da sexta temporada daquele jeito, todo mundo perfiladinho, ajoelhadinho na frente do Negan, cara, o que aconteceu no satélite é muito essa questão de perspectiva, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, quem é realmente, cara, o General Bill? Quem é? O que ele realmente está fazendo nesse comando todo do CRM, além dessas coisas todas que a gente já tem conhecimento. Em terceiro aqui, eles colocam: Rick deveria ter sido morto pelo CRM, mas foi poupado. E aqui é, obviamente, que, pelas informações do primeiro episódio, é tudo por causa do Okafor, né? É o que o Okafor enxerga nesse homem chamado Rick Grimes que faz isso realmente acontecer. Que é aquilo que eu, cara, pontuei na crítica do primeiro episódio. Não necessariamente, tá? O Rick foi o único que tentou fugir, mas ele provavelmente foi o único que tentou por 4 vezes fugir. E provavelmente eu tô falando com praticamente certeza, né? E que as punições para qualquer outro, né, que tentou fazer isso, ou teve insubordinação em relação ao que estava tendo de comando, né, dentro do CRM, teve essa punição. E a gente vê isso acontecer também em World Beyond. Existe a punição. Rick Grimes só não teve sua punição por causa desse cara chamado Okafor e por tudo o que já está colocado antes aqui no vídeo. Por tudo aquilo que a gente já conhece em relação à apresentação do primeiro episódio. Então tá ali, entendeu? O que ele deveria ter sido morto, deveria. E provavelmente esse vai ser
elo de grande erro para tudo que vai acontecer entre Rick e CRM. Deveriam, obviamente, ter acabado com o nosso xerife e tudo mais. A segunda, Rick não consegue deixar de notar que o CRM secretamente não é bom. Isso aqui é algo que, né, a gente sabe que por mais que o Rick esteja com um objetivo único, claro, dentro da sua cabeça, que é ir embora, voltar para os entes queridos e fazer de tudo para que isso aconteça, e não querer ver nada mais além disso, entendeu? Cara, como motivação para o personagem, entendeu? Depois da jornada toda, desses 6 anos que a gente fica sem ver o personagem e a gente vai tendo esse preenchimento de lacunas, para mim tá extremamente bem explicado e de função para o personagem, cara, tá incrível. Tá incrível. A jornada dele nesse momento ser esta e ele sofrer com todas essas causas que ele não consegue, ele simplesmente não consegue, ele não tem como, até o momento de desespero que bate em relação à mão. Eu sei que a mão, cara, tá tendo, né, muito debate sobre, pô, ele tirou a mão e não teve, sabe, efeito nenhum, porque ele foi pego, mas é justamente como o Andrew Lincoln dá um abre aspas, né, que ele deu essa semana para Entertainment Weekly. É basicamente algo que mostra e deixa mais forte ainda, inclusive para nós fãs, que a gente sabe que Grimes, ele é disposto a fazer tudo para conseguir o que quer. Tudo. E ainda mais nesse momento onde esse fiapo de esperança ele vai cada vez, né, sumindo, ficando cada vez menor, cara, o ato de desespero dele é um ato de tentativa porque ele já não tem mais o que fazer, entendeu? Encaixa perfeitamente dentro da história. É óbvio que assim como o próprio Andrew Lincoln fala, né, nessa parte de dar entrevista para Entertainment Weekly, nesse abre aspas, que também era algo que ele queria há muito tempo trazer, de história do personagem, né? Isso já comentei em outro vídeo também, sobre os atores serem produtores executivos agora e terem realmente esse fator de decidirem coisas que vão acontecer ali nessas histórias, porque os contratos são completamente diferentes do que era a série principal. O Andrew Lincoln falou que ele encheu o saco de um monte de gente durante a série principal para que acontecesse isso com o seu personagem. E nunca foi realmente, né, algo levado a sério. Ele até brinca com isso. Ele fala, cara, nunca me levaram a sério quando eu falava isso durante a produção de The Walking Dead. E que agora, com The Livre, ele encheu o saco de novo todo mundo e aconteceu. Porque ele, né, simplesmente, não só por ser o protagonista, não só por ser a estrela junto, né, da Nagurira e tudo mais, é porque na história, eles têm esse fator também, não só de influência, mas de decisão do que vai acontecer. Eu já dei o exemplo do Negan em relação à história da Anne, filho, em Dead City. Algo que ele não concordava em The Walking Dead. Tá, é claro, entendeu? Então, sabe, esse assunto todo da mão, cara, ele serve para esse grande propósito da jornada do personagem também. Também. Mas eu aceito, obviamente, os argumentos todos da galera que, cara, não curti, não, porque não teve efeito, não teve resultado e não sei o quê, mas é algo que faz muito sentido para o que está sendo contado dentro da história desse personagem, cara. Faz muito sentido. E também, né, tem essa grande parte que o Rick fala pro Okafor, né? Essa não é a minha cidade, esse não é meu povo. Que também bate muito sobre ele não querer entrar nessas coisas todas que estão acontecendo, que o Okafor está mostrando, e que, querendo ou não, ele enxerga. Porque o que é o principal para ele? É voltar para seus entes queridos. Então, esse entorno todo, inclusive o que a gente vê apresentado nos jornais, nas telejornais, eles fogem, não da percepção do Rick, mas eles fogem dessa importância que no final do episódio ele abraça até o momento que acontece o ataque. Ou seja, é toda a função narrativa que o Okafor tem em relação ao nosso protagonista. E a última aqui, ó, é o que Rick Grimes sempre faz. E essa aqui eu achei muito interessante, porque Rick Grimes, quando chega numa comunidade, a gente sabe muito bem o que vai acontecendo de transformações nessa comunidade. O momento dos quadrinhos que a gente não vê na série em relação ao Rick estar em Commonwealth, né, também mostra algo da sua origem que a gente sabe que tem esse grande potencial de acontecer dentro, né, dessa nova história de The Ones Who Live. E se a história de The Ones Who Live daqui a pouco não for realmente de fuga, for de uma continuidade dentro dessa comunidade, entendeu? For de tentar entrar em batalha e realmente mostrar por contexto por completo dentro da comunidade cívica o que de verdade o CRM faz. E se for esse realmente esse objetivo dos personagens ali, essa insurreição toda acontecida, não seja para a saída deles, seja para transformar as coisas ali dentro. E daí, obviamente, vem aquelas consequências todas que a gente já vem conversando, né, o que pode acontecer com um, com o outro, com o Rick, com o Michonne, aquela coisa toda. Mas que
a gente sabe que o Rick, ele transforma as comunidades que ele está, a maneira como ele vai influenciando e tendo influência, entendeu? A gente sabe, a gente sabe. A gente sabe muitas coisas que o Rick também teve de problemas em todo o arco da prisão, onde o Herschel falava as coisas para ele também, né? Por isso até que tem toda essa importância do Herschel depois para o Rick no momento de saída do personagem, né, na nona temporada, do Herschel aparecer para o Rick, do porquê que o Herschel aparece, de tudo que o Herschel vai passando para o Rick em todo aquele grande arco que a gente tem da prisão, né, até a morte lá em relação ao Herschel pelas mãos do governador e tudo mais. Então tudo isso, cara, sabe, ele faz muito sentido, tá? De ser o que Rick Grimes sempre faz. Ele transformar essa batalha como sua. Ele salvar as pessoas mesmo, ele dizendo, né, ali para o Okafor que esse não é meu povo, e se daqui a pouco for? E se daqui a pouco for? Ele não vai lutar pelo que é certo? Ele não vai fazer de tudo para ser realmente a comunidade algo que seja realmente de prosperidade para as pessoas, mas de uma prosperidade pelo que é certo? É obviamente que vai. Porque esse é Rick Grimes, essa é a sua essência, entendeu? Então, essa aqui, cara, por mais simples que seja, ela é perfeita para colocar quem é também Rick Grimes. Então, galera, esses aqui são 7 pontos colocados. O que vocês acham, galera? Qual vai ser realmente esse arco final aqui de The Ones Who Live? Os críticos viram até o 4º episódio. E o 4º episódio, basicamente, dentro de uma estrutura de 6, ele é o começo do arco final, ou seja, que envolve, obviamente, 4, o 5 e o 6. E se for realmente, em vez de tentarem a ressurreição para ir embora, se for algo ali dentro para acontecer a transformação, é um caminho que até traz, querendo ou não, futuras possibilidades de a gente ter uma continuidade dessa história ali. Esses personagens, em vez de ir embora simplesmente, tentarem transformar as coisas ali dentro. Então, tudo isso também pode acontecer ali. O que vocês acham sobre tudo isso? Coloquem embaixo nos comentários. Lembrando que domingo o bicho pega. Estreia do 2º episódio. E galera, vídeo de The Ones Who Live todo dia aqui no canal do YouTube da Take. Take04, viva o sonho aqui.